E aí pessoal, tudo bom? Aqui é o Thiago Marcon do canal Aquarismo Sereno e finalmente vamos montar o aquário. Já tem acho que uma semana aí pelo menos que estou aguardando o momento correto, o momento ideal para montar o aquário. Já está tudo pronto, já comprei tudo aí, acho que tem um mês pelo menos. As coisas foram chegando, acho que duas semanas atrás chegaram as últimas coisas que faltavam. Algumas eu comprei na internet brasileira, outras da China. Tá tudo aqui, tava esperando ter luz do sol aqui em João Pessoa, que é uma coisa que não falta. Justamente nessa época eu queria filmar, não parava de chover, tempo chuvoso, sempre cinza e tal. Tive que providenciar uma luzinha artificial, mas agora vai. Então vamos montar o aquário. Queria só explicar para vocês antes qual o sistema biológico que eu vou estar utilizando nesse aquário, o sistema de filtragem biológica. Eu vou estar adotando aí 3 abordagens. Uma abordagem, como eu expliquei para você, do sistema ADA, que é um sistema que, além de ele favorecer a biologia de bactérias nitrificantes, a biologia para consumir o lixo, né, que os peixes vão excretar dentro do aquário. Além de colaborar nesse sentido, também ele colabora no sentido de favorecer bactérias que vão consumir nutrientes e minerais, que vão liberar esses minerais que não são solúveis em água para as raízes das plantas, então ataca 2 coisas de uma vez só. E também vou estar utilizando como segundo nível de filtragem biológica o substrato. Para quem não sabe, o substrato é uma parte muito importante da filtragem biológica de um aquário. Na realidade, tudo que tiver dentro do aquário vai servir para fixação dessas bactérias, tanto as bactérias nitrificantes, nitrossomas, todas as bactérias que vão consumir o lixo biológico que os peixes excretam. Mas o substrato, se bem utilizado, pode ser uma arma potente, uma arma muito importante no combate à amônia, nitrito e nitrato dentro do aquário. Eu vou estar utilizando então o sistema ADA, vou mostrar para vocês. Parece meio complicado, mas são só 3 saquinhos. Custou 100 e poucos reais, comprei na internet. Esse é o ADA Clear Super. ADA Clear Super, pacotinho de 5 gramas. O ADA Clear Super, ele é um carvão ativado, altamente refinado. Ele absorve substâncias orgânicas em excesso dentro da água. Nada de novo, né? O carvão ativado faz isso. Mas esse daqui armazena substâncias e lentamente vão sendo decompostas pelas bactérias nitrificantes dentro do aquário. Esse é o diferencial dele. Ele também contém ácidos orgânicos que promovem o crescimento dessas bactérias dentro do aquário. Bem interessante, e além disso ele tem uma outra funcionalidade que eu vou falar logo a seguir. Dentro do sistema ADA também tem o ADA Bacter 100. Ele tem esse nome 100, não por ter 100 gramas, porque são apenas 10 gramas, mas porque ele contém 100 cepas de bactérias. Muito mais do que geralmente vocês colocam ali, aqueles aceleradores biológicos que tem 3, 4, 5 cepas. Esse aqui tem 100 cepas de bactérias. Bactérias nitrificantes, nitrossomas, todo tipo de bactéria, tanto para a biologia do aquário, para a biologia para consumir o excesso orgânico dos peixes, quanto para facilitar com que as plantas absorvam minerais e esses excessos orgânicos. Então, é uma abordagem bastante agressiva. O Bacter 100 ativa também bactérias benéficas dentro do intestino dos peixes e ele também protege o aquário contra as cianobactérias, aquelas bactérias que se prendem nas plantas e também nos vidros e que é tão difícil de combater, aquelas bactérias azuis, né? Então, ele também combate isso. E como terceiro elemento do ADA, sistema ADA, tem a turmalina. A turmalina é turmalina de pedra de turmalina altamente refinado. Tudo altamente refinado, é um pozinho bem fininho mesmo. Ela contém ferro, manganês e boro. Esses elementos vão ser decompostos pelas bactérias do Bacter 100. E aí vão ser liberados, colocados à disposição das raízes das plantas, que sem esse meio de campo, as plantas não conseguiriam absorver esses nutrientes porque eles não são solúveis em água. Então essa é a primeira abordagem. A segunda abordagem, como eu falei, é o substrato. E como substrato eu vou estar utilizando o produto da M-Breda, que é o Amazônia. M-Breda Amazônia. O M-Breda Amazônia, ele é um substrato fértil próprio para aquários plantados, que vai ser o caso desse aquário aqui, bioma amazônico, aquário plantado. O M-Breda Amazônia, ele é rico em nutrientes. A porosidade dele favorece também a
o acúmulo de bactérias nitrificantes e nitrossomas dentro do aquário. O substrato Amazônia, ele também favorece as trocas catiônicas. Se vocês tiverem interesse em saber por que isso é importante para a criação de plantas dentro do aquário, deixe nos comentários que no próximo vídeo eu explico melhor, porque é um tema que rende um vídeo inteiro. Ele favorece as trocas catiônicas que favorecem a saúde das raízes das plantas. Ele também abriga essas bactérias e ele é riquíssimo em minerais. Então só ele já serviria para ter plantas, porque ele também é do tipo que ele pode ficar direto, em contato direto com a coluna da água. Eu não precisaria ter um substrato inerte em cima dele. E ele também é bem interessante para acomodar, fixar as raízes das plantas. Mas, como em substrato não dá para economizar muito, eu achei interessante ainda, como eu quero criar caradiscos, como vai ser o aquário amazônico, eu achei interessante também adicionar o substrato Disco Soil, também da M. Breda. Por que eu resolvi fazer isso? Ele também é rico em minerais, mas é obviamente não tanto quanto a Amazônia. Não é o objetivo que eu tinha colocar ele para ser uma fonte de minerais, fonte de nutrientes para as plantas. Não, eu queria também um substrato que ele favorecesse também a colonização de bactérias nitrificantes para ter uma biologia forte dentro do aquário, não só no filtro, né? Mas além disso eu queria um substrato que favorecesse a criação de um ambiente favorável para os peixes amazônicos, que são muito exigentes. O neon, o pessoal não sabe, mas é muito exigente. O acaradisco, esse todo mundo sabe, é muito exigente. Então ele já deixa o aquário, a água do aquário propícia para criar esse tipo de animal. Aí ele não é exatamente um tamponador, ele é bastante frágil, sensível à modificação do pH da água se vocês colocarem rochas, se vocês colocarem conchas. Então não façam isso se esse for o objetivo de vocês também. Mas não funcionando como tamponador, longe disso, mas ainda assim ele vai manter a água de vocês. Se vocês não atrapalharem nada, não colocarem nada que vão no lado oposto, ele vai favorecer com que a água de vocês fique cravada no pH 6. E isso é interessantíssimo, porque tanto se aproxima mais do ambiente real, onde o acaradisco e peixe neon, que vão ser os principais do aquário, se aproxima mais do bioma deles, se aproxima mais da realidade deles, quanto manter a água mais ácida facilita também na questão de filtragem, na questão de a amônia não ser um problema tão grande. A gente vai tentar evitar, mas sabe como é que é, né? Às vezes acontece alguma surpresa dentro do aquário, viagem, algum animal morre, material orgânico decomposto, a amônia sobe. Com a água mais ácida, isso não é um problema tão grande assim, se não sair do controle, lógico. Então é isso. Segundo elemento de filtragem, substrato Amazônia, aliado ao Disco Soil por cima, beleza? O terceiro elemento de filtragem, aí finalmente, né? Acho que é meio óbvio, o terceiro elemento de filtragem é o filtro biológico do aquário. Eu chamo ele praticamente de biológico, porque eu vou atacar ele com duas fontes de filtragem. Vou utilizar o JBL Sintomec, que são aquelas cerâmicas que o pessoal fala, né? Mas na realidade ele é feito de vidro, de pó de vidro. JBL, aqui lacradinho ainda, nem abri. E vou utilizar o Matrix. Duas marcas muito famosas no mercado, o pessoal costuma utilizar bastante os dois. E por que eu resolvi atacar com duas formas de filtragem biológica de colonização de bactéria e não com uma só? Poderia ter comprado os dois, de um ou de outro. Eu inclusive acho que o Sintomec é ligeiramente melhor que o Matrix. Mas por que eu vou atacar com duas frentes e não uma só? Pelo seguinte, eu pesquisei bastante, vi vários testes na internet, eu vou deixar aqui a imagem para vocês, vi também uma análise de porosidade, a amplitude de espaço de porosidade nos materiais. Eu percebi que o JBL Sintomec e o Matrix eram os melhores, era o top 1 e top 2. Ótimo. Mas por que então eu não ficava só com top 1? Porque em vários testes que eu percebi na internet, e inclusive um dos melhores do paranaense, o Moisés. Moisés é um cara antigo no aquarismo brasileiro, ele já colaborou bastante com o conhecimento, o cara manja muito, o cara sabe muito. E eu aprendi com ele, vi vários testes dele, que o JBL Sintomec, de cerâmica, né, de vidro, aquelas coisinhas que vocês conhecem ali, e o Matrix,
eles são dos melhores. No teste deles ficou claro também. Mas, além disso, o Matrix ele demora um pouco mais para colonizar as bactérias. O JBL é mais eficiente. Aí vocês pensariam, ah, então vamos com o JBL que ele vai mais rápido. Não. Por quê? Porque depois que a colonização de bactérias ela é saturada dentro da superfície onde ela está colonizando, no caso o Matrix ou o Sintomec, o JBL, cai bastante a quantidade de amônia, a quantidade de produto de dejeto que essas bactérias vão consumir. Então, na minha percepção, é interessante ter maneiras diferentes de filtragem, substratos diferentes de filtragem, para que não fique tudo num timing exato. Digamos, a amônia está sendo consumida pelo JBL. A JBL satura. O Matrix continua um pouco mais. Eu não quero que eles andem de mãos dadas, entendeu? Eu quero que tenha momentos diferentes para os dois e para o substrato em outro momento. Assim, na minha percepção, na minha ideia, sempre vai haver algum ponto do aquário, algum ponto de colonização de bactérias que vai estar ainda com o máximo do consumo de amônia e de outros dejetos dos peixes. Entenderam? É a teoria, essa é a minha teoria. Não vi ninguém colocando ela em prática e vou ser eu a minha própria cobaia. Onde que eu vou colocar esse JBL e Sintomec e esse Matrix? Eu ia colocar num canister, pessoal, num canister. Mas, como eu falei, o aquário está sendo montado no apartamento e eu não quero molhar, tem a mínima chance, não quero ter o menor risco de molhar o chão da minha sala, de dar um problema por causa de canister. Eu já tive canister de qualidade, acho que uns 10 anos, quando eu criei a Cada Disco. E mesmo sendo canister de qualidade, era um ano e meio, ele começava a vazar. Aí não tem assistência técnica, peça de reposição hoje em dia é um pouco mais fácil, mas ainda assim a maioria tem que importar e tal. E eu falei, quer saber? Vou agir também de forma mais conservadora agora. E eu vou colocar um dos primeiros filtros que eu utilizei, que é o famoso FBM. O famoso FBM, filtro interno, grande, modular, muito grande. Vai caber bastante mídia nele. Deixa eu mostrar aqui para vocês, para quem não conhece. Dá uma rasgada já aqui. Em seguida ele vai para dentro da água mesmo. Aqui. É assim que ele é feito. São 4 módulos. Coloca mídia aqui. Um por cima do outro. Coloca a bomba aqui em cima. A bomba vai fazer força. A água vai passar daqui nesse fluxo, módulo por módulo, e vai sair pela bomba, né? Assim que funciona. E como é que eu vou fazer? Eu vou colocar uma porção de espuma que eu comprei, made in China. Já passei, deixei ela mergulhada na água uma semana para dar uma limpada. De qualquer maneira, o aquário vai ciclar também por 1, 2, até 3 semanas, então não é um problema. Vou utilizar essa espuma na primeira camada para fazer a filtragem mecânica, para não entupir as mídias com muita facilidade, né? As mídias de filtragem biológica. No segundo e no terceiro vou colocar as mídias, não faz diferença a ordem, na hora eu vejo aqui. E no final coloco mais uma camada de espuma. Para quê? Para já capturar um pouco dos dejetos dessas bactérias também, né? Porque as bactérias elas vão, em resumo, a grosso modo, elas vão transformar a amônia em nitrito e o nitrito em nitrato. Então eu não quero taxa alta de nitrito mas quero uma taxa baixa de nitrato. As plantas consomem nitrato? Consomem nitrato, mas eu não quero depender só delas. Então eu acho interessante fazer essas duas formas. Filtragem mecânica no início e no fim. E no meio filtragem biológica. É assim que vai ser feito. E é isso, pessoal. Finalmente chegou o grande momento de colocar água no aquário. Agora eu vou dar uma pausa no vídeo e no próximo frame vocês já vão ver o aquário cheio. Vejo vocês lá.
E é isso aí, pessoal. Chegamos ao final desse vídeo. Foi um pouco longo, mas acredito que vocês compreendem, né? É a montagem no aquário novo. E o aquário já esperado há mais de ano, finalmente foi montado. E não se preocupem, embora a ciclagem demore aí de 1 a 3 semanas, a depender da velocidade da colonização das bactérias, eu vou postando outros vídeos falando dos equipamentos, da colonização de bactérias, das medições de pH, amônia, nitrito e tudo mais. Beleza? Então fiquem atentos e até o próximo vídeo. Grande abraço e obrigado por ficarem até aqui.